E o reverendo Racha aqui no Brasil, ele era pastor da Igreja Metodista Livre. Ele se tornou Igreja Metodista Livre por causa dessas duas missionárias americanas, porque meu pai pegou malária lá em Amazonas. E ele achou que ia morrer. E aí, aliás, ele uma vez morreu, minha mãe disse que ficou um dia inteiro no quarto orando, ele ressuscitou. Uau! Lá na Rua São Joaquim. Meu Deus! Tá bom, vocês acabaram de ouvir Rua São Joaquim. História. A gente morou lá a vida toda, quase toda, assim, nascemos. Já era nascida, isso aconteceu. E eu não sabia, né? Eu Não, era sua mãe não contou pra recém-nascida. ninguém. Tava as Só crianças ficou no quarto. brincando e a mãe orando pro pai ressuscitar. Eu lembro que a minha irmã mais velha, ela fez comida, levou os irmãos para a escola, que havia uma escola pertinho lá na Rua São Joaquim, no fim, Condes de Sarzedas, né? É onde meu pai teve o primeiro consultório dentário. Daí, eu não sabia, minha mãe nunca falou para ninguém até a gente ficar adulto, né? E ela orou o dia inteiro, a minha irmã mais velha que falou para nós, que ela falou, mamãe, não sai do quarto, o que ela está fazendo? Ela teve que fazer almoço, fazer lanchinho e levar os irmãos para a escola, que ela era mais velha. Sim. Ela já é falecida. 10 anos mais que eu. E ela ficou cuidando de vocês. Então, depois que minha mãe contou, né? Depois de muitos anos. Pastora, a gente queria que você contasse pra gente a história do teu avivamento, né? Sim. Quando você foi batizada no Espírito Santo. Porque a gente sabe que hoje tudo que a gente colhe na Zion, no Dunamis, começa desse lugar, óbvio, começa com o teu pai, todo o temor de Deus, Bíblia, mas esse avivamento, que, desde lá dos Estados Unidos, aquelas reuniões que você falou que da faculdade, que o menino começou a falar em línguas, a gente queria ouvir isso, o povo é muito importante ouvir isso. Tá bom. Então, eu via meus pais se movendo muito em milagres. Então, havia muitos milagres, não só físicos, inclusive nas circunstâncias. Não é? Então, eu falava, eu quero também viver milagres. E daí eu tinha feito letras anglo-germânicas e eu estava insatisfeita. Eu falei, eu quero o poder dos altos. Desde 14, 17 anos, esses 3 anos eu procurei muito. Eu quero o poder dos altos, poder dos altos. Você tinha lido isso em Atos e você falou, quero isso. E o último versículo de Lucas, né? Então, eu falei, Deus, eu quero o poder dos altos, eu quero o poder dos altos. Mas nessa igreja metodista livre, claro, eles acreditam no Espírito Santo, enfatizam muito santificação, uma vida de santidade, isso eles são maravilhosos. Vida de oração, de leitura da palavra. Mas o batismo mesmo, eles são muito assim, não entendem, que ninguém ensinou. Aí eu não sabia, mas eu queria poder dos altos. Aí eu terminei letras anglo-germânicas e o Brasil estava precisando de precisa muito de professores de inglês. Eu queria dar português. Na verdade, queria dar aula de francês e latim, que eu era boa aluna, né? Que demais. Então, mas não, no mês do vestibular, caiu francês e latim do ginásio, que hoje seria Fundamental 2, né? 1 e 2. Sim. Havia francês e latim na época. E caiu. Então, eu falei, e agora? Eu não vou ter aula para dar. No mês do vestibular, eu pulei para anglo-germânicas. Eu não estava preparada, porque professores de inglês, as duas que eu tive, não eram boas, né? Inclusive, elas vieram fazer seminário comigo, quando eu dei o seminário. Você deu aula para elas? No fim, elas vieram fazer Fazer parte. Mas, enfim, isso é depois de muito tempo, né? Aí eu pensei, e agora, né? Eu preciso estudar teologia, porque essa minha fé é meu pai que me deu ou é minha fé? Comecei se é o a ter Deus problemas. dos meus pais ou é o meu Deus? Comecei a ter problemas. Aí também, aula só davam de inglês para mim, assim, para eu trabalhar. Eu falei, meu inglês, eu não tenho fluência, eu sei gramática. Claro, fiz literatura inglesa, americana, língua. Tudo bem, mas eu pensei, eu não sou fluente. Aí eu me senti desonesta dando aula de inglês sem ser fluente, não é? Aí eu comecei a procurar bolsa de estudos. Mas Deus é tão maravilhoso. Tinha eles falam
sabe, aquele que é mandado é como bispo lá do Michigan. Anualmente vinha para São Paulo e fazia remanejamento de pastores, ordenavam novos pastores. Ah, sim, sim. James Manoia. Aí ele ouviu, falou, eu soube que você está procurando bolsa de estudo. Para mim era Inglaterra, porque eu fazia cultura inglesa. Ele falou, pode ser Estados Unidos? Eu falei, pode. Foi daí que ele fez a conexão com esse James Manoia, o presidente da Azusa Pacific. Era college na época, agora ficou university. E ele falou, é meu amigo pessoal, eu vou te apresentar. E foi assim que em um mês eu já tinha 2 bolsas, Michigan e também Azusa. Eu falei, e agora, onde que eu vou? Ele mandou escrever. Falei, escreve uma carta, tal. E porque eu falei, eu preciso melhorar meu inglês e também quero aproveitar e estudar teologia. Então, ele falou, 2 faculdades estão me chamando, Michigan e Califórnia Azusa. Então, ele falou, escreve uma carta. Eu escrevi, ele leu, falou, tá boa. Minha irmã vai pessoalmente levar, porque mora do lado. E a Michigan vai pelo correio. E eu falei, e agora? Em qual que eu vou se vier em resposta de aprovação? Eu mesma falei, vamos fazer o seguinte, a primeira carta vai ser onde eu vou. E veio bem da Azusa. Mas era mais profético a Azusa ali, o avivamento, né, pastor? É isso mesmo. Aí eu fui por lá, assim que eu fui lá. Né? E fui estudar teologia para tirar dúvidas, mas eu sempre falava, eu quero o poder dos altos, quero o poder dos altos. Eu quero fazer curas, ver o sobrenatural, eu preciso. E estudei, bacharelado, terminei frustrada. Falei, não recebi. Poder dos altos. Se a pessoa quer estudar, ia receber o poder dos altos. Muita gente acha que é assim, né? Eu achava que estudando ia ter, né? Enfim, daí o Dean, né, que seria, não sei como chama, que lida com os alunos, ele me chamou e falou, acho que ele vai se despedir de mim. Cheguei na sala dele e falou, você quer fazer pós-graduação? Eu falei, tá bom. Não tinha muito o que fazer. Aí ele falou assim, você tem dinheiro para pagar a matrícula? Eu falei, não tenho. Mas fica. Aí eu trabalhava 24 horas para poder pagar meu estudo. Era bom, porque eu trabalhava na cozinha. Primeiro comecei a trabalhar lavando banheiros do dormitório das mulheres. E os vitrôs, né? Caixa de vitrô. Assim que eu comecei. Aí depois ele me passou para a cozinha. E aí no departamento de salada. Ai, perfeito, salada? amei. Salada. Que legal.